Opa, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de SCP, né? E como ninguém comentou nos últimos vídeos, eu, com a minha incrível cabeça de quinta série, resolvi que hoje a gente vai reagir ao SCP-69 ou SCP-69, tá? É isso. Se você gostar, deixa o like, deixa um comentário aí com algum SCP para a gente reagir, e é isso. Vamos direto ao ponto. Item número SCP-069. Classe do objeto seguro. Procedimentos especiais de contenção SCP-69. SCP-69 está atualmente personificando um ex-agente da Fundação. Tarará, não temos o nome. Está alojado em uma contenção para humanoides no sítio 06/3. SCP-69 deve ser fornecido com qualquer item razoável solicitado ou material desde que tal pedido não for violar os protocolos de segurança da Fundação. Tá arriscado, então parece que isso deu merda. Parece que não pode dar mais itens pra ele porque aconteceu alguma coisa. É o que eu acho, né? Porque tá arriscado. Como SCP-069 está em observação de suicídio. Eita, não pode falar essa palavra no YouTube. Todos os pedidos que faz devem ser aprovados por nada menos do que dois tipos de funcionários nível 3. Dois funcionários nível 3. Se SCP-069 tentar uma brecha de contenção, deve ser subjugado através de métodos não letais. Se SCP-069 morrer, agentes secretos devem ser instruídos a acompanhar os relatórios de incidentes em que os indivíduos parecem ter escapado da morte certa e SCP-69 deve ser recontido o mais depressa possível. Hum. Nota: apesar do fato de SCP-069 ser idêntico em todas as formas ao agente, não temos o nome do agente, ele continua a ser um SCP ativo em condições de confinamento e não deve ser tratado como um empregado da Fundação. Quaisquer pedidos de informações classificadas devem ser negados, e visitas a ex-colegas de trabalho sem a devida autorização não são permitidos. Descrição: vamos ver o que é o SCP. SCP-069 é presumida como uma entidade humanoide de variável aparência e gênero, através de uma capacidade desconhecida. Sempre que SCP-069 é deixado sozinho com um corpo humano recentemente falecido, o corpo desaparece e o SCP-069 vai assumir a aparência, maneirismos e conhecimentos de uma pessoa recentemente morta. Então ele assume a aparência e os hábitos de uma pessoa morta, se ele estiver num quarto, só com este cadáver, né? Através de experimento extensivo, fora demonstrado que SCP-69 é completamente indistinguível do indivíduo que se faz passar, combinando as impressões digitais da, digitais da individuais original. Ah, entendi. DNA e dados expurgados com precisão quase perfeita. Hoje tá difícil para ler. SCP-069 não tem nenhum conhecimento das suas habilidades ou ex-imitações de SCP-09. 69. 069. Nossa, mano, mas que porra, hoje tá difícil. SCP-069 responde normalmente a lesões e a dor, mas se morto, irá decair rapidamente em pó, independentemente de quaisquer tentativas de preservação. SCP-069 em seguida reemerge no local da mais recente morte humana. Ah, não há intervalo máximo conhecido para este efeito, e até agora tem sido observado em saltos de até 675 quilômetros. Então, se ele matar, ele vai ressurgir em alguém que morreu recentemente na área. E a pessoa vai sumir, então não vai dar. Cara, se não tiver ninguém por perto, não vai dar pra saber que foi o SCP. Que é o SCP, né? SCP-069 pode representar um indivíduo único indefinidamente. No entanto, ganhará um impulso primordialmente de botar a vida em ordem, incluindo
incluindo, mas não limitado a resolver quaisquer obrigações financeiras ou pessoais pendentes, visitar famílias, atualizando sua herança de testamento e outros atos de desfecho. Quando questionado, SCP-69 não professa nenhuma motivação que não seja um desejo de endireitar a sua vida em caso de lesão ou morte imprevista. Hum, então ele vai começar, sei lá, se o cara tiver uma dívida, tiver devendo um Peugeot para um agiota, o SCP, e esse cara morreu, o SCP vai tentar ajeitar isso aí, vai tentar devolver o dinheiro pro agiota, visitar a família. Entendi, entendi. Colocar dinheiro no banco, deixar a herança pro filho. Caramba. SCP-079 chegou a atenção da fundação em, não temos a data, após relatos de John alguma coisa, um bombeiro da cidade de alguma coisa, que milagrosamente saiu vivo de um alarme de incêndio de um edifício de 3 andares. Um que dois outros bombeiros e 11 civis morreram. Agentes secretos ligados às autoridades locais foram notificados de um possível SCP quando surgiram relatos de que o equipamento do bombeiro tinha sido danificado, além do reconhecível, e que tinha sido considerado quase impossível para o bombeiro sair ileso. Cerca de 3 semanas mais tarde, o então presumido John alguma coisa respondeu a um outro incêndio em grande escala, durante o qual ele entrou em uma sala cheia de fumaça sozinho e nunca foi encontrado. O único civil que foi resgatado do prédio, mais uma vez, quase ileso, apesar da densa fumaça relatada dentro do edifício, SCP-069 foi designado no dia seguinte entregue à custódia da Fundação pela Força Tarefa Móvel X3 Pegacorpus. Adendo 0691. Em tal data, o agente, alguém, um guarda de plantão designado para SCP-69 foi morto durante a brecha de contenção de SCP tananana, e posteriormente acabou sendo personificado por SCP-69. Embora inicialmente tenha se mantido em negação depois de ser informado sobre sua identidade, este foi cooperativo desde que a personificação de um funcionário da Fundação de nível médio contingências para o uso de funcionários da Fundação falecidos para o futuro de SCP-069 estar sob consideração. Então o SCP não necessariamente sabe que ele assumiu a forma de outra pessoa. Ele vira o cara mesmo. Adendo de Adendo 06902. Em tananã, tananã, SCP-69 tentou cometer suicídio. Lá vai a palavra proibida de novo. Após um pesquisador júnior acidentalmente informar a família do agente tananana, que o próprio agente tananana estava morto e de suas reações subsequentes. Devido a enorme custo de possivelmente ter que voltar a conter SCP-069, medidas rigorosas de observação de, palavra que eu não posso dizer no YouTube, devem ser implementadas. Planos de usar outros funcionários da Fundação falecidos como possíveis alvos de personificação por SCP-069 foram suspensos. Cara, interessante. Muito interessante esse SCP. A gente não tem foto dele, né? Vamos tentar ver uma foto dele. Vamos ver aqui no Google Imagens. SCP-069. Meio que não é pra ter mais, né? Porque ele é só um maluco padrão da fundação, né? Aí. É, não vai ter muita foto dele mesmo. É isso aí. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um comentário aí com algum SCP pra nós reagir. Falou.